Good afternoon! Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Primeiro, espero que vocês estejam todos bem. Antes da gente começar a aula, eu gostaria de explicar por que razão eu estou aqui no YouTube, né? Então, vocês devem estar sabendo que a partir de agora, por determinação da Secretaria de Educação, a gente abandonou a história dos eixos temáticos para nossa alegria, né, inclusive, e passaremos a focar nos conteúdos de terceiro ano, que é muito bom, principalmente para quem está preocupado com o Enem, certo? Então, em função disso, é necessário que mais pessoas tenham acesso à aula. Por isso, eu vou voltar à estratégia de postar no YouTube, porque eu lembro que mais pessoas visualizavam dessa maneira. No Google Meet, a participação está muito pequena, né? Por diversas questões, tem pessoas que não podem naquele horário, tem pessoas que não têm internet suficiente para participar da videoconferência, então tem várias questões e eu espero que as pessoas que podem, né, que têm condições, que realmente acompanhem essas aulas no YouTube, tá certo, gente? É essencial para o aprendizado de vocês, é essencial para que a gente possa seguir em frente e quando retornar às aulas a gente prossiga nos conteúdos e não fique retornando, tá certo? Então, por favor, espalhem para a galera que a aula tá no YouTube, é mais fácil de ver, é mais fácil de acessar. Talvez alguém que tem um familiar que tem um Wi-Fi pode ir lá, baixar a aula e assistir depois. Então, por favor, pessoal, acompanhe. Eu tô fazendo isso por e para vocês, tá certo? Para que realmente a gente consiga atingir mais pessoas e consiga, assim, ter um aprendizado mais eficiente. Que eu tô percebendo que com somente as pessoas, principalmente as pessoas que não estão participando da aula no Google Meet, eu percebo que as atividades têm sido feitas de uma forma muito, sabe, muito deixando a desejar, vamos dizer assim. Então, é necessário que vocês acompanhem essas aulas, com certeza elas vão ajudar. E eu vou tentar melhorar cada vez mais o método de aula aqui no YouTube, tá certo? Vou tentar aprender mais sobre isso e vou tentar deixar mais atrativo para vocês, tá certo? Então, tenham paciência comigo, que eu também tô aprendendo, e a gente com certeza juntos e focados a gente vai conseguir fazer um trabalho legal, belezinha? Só uma observação. As aulas no YouTube não significam que a gente nunca mais vai se falar no Google Meet. Calma. Uma vez ao mês eu vou dar uma aula na quarta-feira, como de costume, né, do dia de humanas, e irei fazer uma aula de revisão, resolução de questão e de tirar dúvidas, tá? Então, uma vez no mês a gente vai ter esse encontro com as pessoas que eu sei que serão poucas, né? Mas que poderão aí ter esse canal, esse momento de aproximação maior, tá certo? A resolução de questão vai ser principalmente de questões do Enem, justamente para a gente trabalhar essa parte aí de preparação, tá bom? Então a gente fica combinado desse jeito. Vou colocar no WhatsApp também um cronograma de como vai ser os conteúdos, em que data cada um vai ser dado, para que vocês fiquem cientes, né, do que a gente vai abordar em cada aula. Tranquilo? Bom, galera, eu espero que vocês entendam a minha intenção. A intenção é aumentar o número de pessoas acompanhando as aulas. A grande intenção é essa, tá certo? Não faz sentido ficar dando aula para pouquíssimas pessoas, tá bom? Esse é o objetivo da teacher, ok? Então, vamos ao que interessa agora, que é a continuação do nosso maravilhoso conteúdo, que está focado na história do Brasil, que nunca é demais dizer, que é o grande carro-chefe aí da prova do Enem, né? Geralmente, história do Brasil sempre é bastante abordada, tá certo? Então, para quem está preocupado com Enem, história do Brasil é crucial, tá? E esse assunto que a gente tá dando é justamente história do Brasil. Belezinha? Para além disso, esse assunto que a gente tá dando, galera, é um assunto que nos faz entender demais as mazelas sociais que a gente enfrenta até hoje. Eu acho que vocês vão conseguir perceber isso principalmente quando a gente terminar esse conteúdo, né? Eu vou dividir ele em duas partes. Então, hoje a gente começa uma parte dele, na semana que vem a gente termina para tentar não ficar tão longo, né? Porque é um assunto com
com bastante peculiaridades que a gente precisa trabalhar para ficar realmente claro e compreensível para vocês, tá bom? Então, segundo reinado é o período posterior ao período regencial, que foi o que a gente estudou na aula anterior, nas aulas anteriores, né? Então, o período regencial foi de 1831 até 1840. E em 1840, como vocês devem lembrar, a gente teve um fato que marcou a história do Brasil, que foi o golpe da maioridade. Por que a gente chama de golpe? Porque foi um atentado, um crime contra a Constituição. O que é que a Constituição de 24, que é a nossa primeira Constituição, dizia sobre a ascensão ao poder do herdeiro Dom Pedro II? Dizia que para ele ascender ao trono, ele precisava ser maior de idade. E quando ele assumiu em 1840, ele tinha somente 14 anos. Então, em função do desrespeito à Constituição, a gente chama, esse evento histórico foi chamado de golpe da maioridade. Por que isso aconteceu? Contexto político, aquela rixa entre liberais e conservadores que a gente conversou quando falávamos sobre o período regencial. Os liberais, alijados, excluídos, afastados do poder, vão pressionar politicamente cada vez mais para que o Dom Pedro II assuma, com a desculpa de que somente um governo centralizado na figura de um imperador poderia fazer retornar a ordem interna, visto que nesse momento estavam acontecendo diversas revoltas provinciais, certo? Então, entendido isso aqui, temporalmente, o segundo reinado vai do golpe da maioridade, né? Então, em 1840, em 23 de julho, o Dom Pedro II assume de fato, até 15 de novembro de 1889, que é inclusive feriado, né? 15 de novembro, alguém lembra do que é? Ó, Proclamação da República. Então, em 1889, a gente tem a Proclamação da República e o fim do segundo reinado, inaugurando o período republicano brasileiro, certo? Então, depois do segundo reinado, a gente tem Brasil República, que também estudaremos, se tudo der certo, né, ao longo dessas aulas por aqui no YouTube. Belezinha? Então, esse é o período de tempo que dura o segundo reinado. E agora nós vamos tentar entender esse período. O que é que marcou esse período politicamente, socialmente, economicamente? Quais são as características essenciais desse período? O que é que ele nos diz sobre o Brasil atual que a gente vive, né? Então, não adianta estudar história sem tentar fazer relações. Então, por favor, quando eu estiver conversando, falando as coisas aqui, tentem fazer isso na cabecinha de vocês. Você já tem condições de fazer isso. O que é que isso demonstra de permanência? O que é que permaneceu? Né? O que é que o segundo reinado explica para mim, enquanto cidadão brasileiro, do momento que eu vivo hoje, por exemplo, né? Das situações sociais que a gente tem hoje, dos problemas sociais que a gente tem hoje. Ok? Então, vamos embora. No período do segundo reinado, a gente vai ter algumas características que é importante a gente destacar, tá certo? Então, no que se refere ao contexto político, tá? A gente tem 3 fatores aqui que são essenciais para você entender como se desenrolou o poder imperial de Dom Pedro II. Primeiro, ele estava vinculado ao que dizia a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição. E uma das coisas essenciais que a Constituição de 1824 traz é a ideia do poder moderador, que todo mundo aí deve estar lembrado que está acompanhando as aulas. Lembrem-se que quando a gente estudou iluminismo, a gente falou de um carinha chamado... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui o nome dele para vocês. A gente falou de um carinha chamado Montesquieu, né? E o Montesquieu... Vou ver se eu consigo aqui. O Montesquieu, ele dizia o seguinte: para que o poder político seja mais justo, para que não haja um poder ditatorial, né? O ideal é que a gente divida os poderes. E aí ele vai teorizar
o seguinte, a existência de 3 poderes: poder legislativo, executivo e judiciário, que inclusive são os poderes que a gente tem até hoje, né? Na nossa realidade republicana, ok? Porém, o que é que acontece? No caso da Constituição de 1824, a gente vai ter a criação por Dom Pedro I de um quarto poder, que é o poder moderador, certo? O quarto poder é o poder moderador. Então, esse poder moderador, ele vai ser basicamente um poder que vai dar amplas atribuições ao imperador e vai fazer com que ele tenha praticamente poderes absolutistas, tá certo? Eis aí o porquê do interesse, né, de Dom Pedro I em criar esse quarto poder. Então, o Dom Pedro II, galera, ele vai durante todo o segundo reinado, ele vai centralizar bastante o poder nas mãos dele e, para isso, ele vai se utilizar amplamente, sistematicamente, das prerrogativas dadas pelo poder moderador segundo a Constituição. Então, durante o governo dele, ele vai dissolver a Câmara várias vezes, ele vai convocar eleições quando não era para acontecer, justamente para a ordem política que ele queria acontecer, vai escolher senadores, vai suspender magistrados, vai retirar presidentes de província e colocar outros em seu lugar, certo? Então, ele vai fazer várias coisas que o poder moderador deixava ele fazer, permitia ele fazer, mas que eram medidas autoritárias, absolutistas, tá certo? Então, dito isso, continuemos aqui. Outra característica importante, né, era a questão do parlamentarismo às avessas. O que é que isso significa? Então, a gente tinha os parlamentares, né, as assembleias, os senadores, os deputados, só que, em função do poder moderador, essa galera nunca tinha liberdade suficiente para produzir as leis que deveriam produzir e para ter liberdade mesmo de legislar como deveria legislar. E aí, tudo ficava muito nas mãos do imperador. Então, por isso que a gente chama parlamentarismo ao avesso, porque no lugar da liberdade dos parlamentares, a gente tinha, na verdade, esses parlamentares submetidos às vontades políticas do imperador, certo? E, por fim, a cena política protagonizada pelo Partido Liberal e Conservador. Lembrem-se que quando a gente falou do período regencial, a gente falou da existência, né, desses 2 grupos políticos que, durante o segundo reinado, vão realmente se organizar em partidos políticos, certo? Então, os liberais, com algumas ideias, né, mais ligadas à liberdade política, econômica, querendo mais autonomia para as províncias, e o Partido Conservador querendo realmente o quê? Querendo a manutenção desse poder mais absolutista mesmo, desse poder concentrado nas mãos do imperador, certo? Porém, o que a gente vai perceber é que, na verdade, esses 2 partidos, durante o segundo reinado, eles vão ter muito mais coisas em comum do que diferenças, tá? E uma coisa que unia esses 2, e aqui, ó, presta bem atenção, uma coisa que unia muito esses 2 partidos aqui, esses partidos formados pela elite, né, econômica, o que é que unia esses partidos? O que é que eles tinham em comum? O que eles tinham em comum, galera, era a manutenção daquilo que era essencial para a economia dessa elite econômica, que era a manutenção da escravidão, tá certo? Então, principalmente nesse sentido, esses 2 partidos têm muito mais em comum, têm muito mais coisas em comum do que diferenças, tá certo? Então, esse é o contexto político que vai explicar de uma forma geral, né, como se desenrolou o segundo reinado, tá bom? Lembrem que esse segundo reinado se trata de um período de matemáticos aí,
49 anos, né? De 1840 até 1889, a gente tem 49 anos. São 49 anos do Dom Pedro II no poder. Então, obviamente, que é um período extremamente extenso. E que por isso, justamente por isso, a gente tende, né, os historiadores do Brasil, eles tendem a dividir esse período em 3 momentos para que fique mais compreensível o que aconteceu em cada momento desse. E também porque, como se trata de um período longo e um período que acompanha o crescimento de um indivíduo, obviamente ele vai ter suas particularidades, certo? Lembrem que o Dom Pedro II assume o poder com 14 anos e ele deixa o poder já na terceira idade, já um senhor. Então, esse período também acompanha o amadurecimento, o desenvolvimento desse indivíduo. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, vamos lá. Geralmente, a gente fala de 3 períodos. Período de conciliação, de 1840 a 50, período de consolidação e o período do declínio. O período de forma rápida. O período de conciliação é um período no qual o Dom Pedro II mostra que veio. Tenta e precisa mostrar para a elite econômica e política que consegue fazer o quê? Manter a paz entre liberais e conservadores e que consegue, mantendo essa paz entre liberais e conservadores, acabar com as revoltas que estavam acontecendo. Porque não foi só no período regencial que houve as revoltas regenciais, né? Já no período do Segundo Reinado, a gente ainda vai ter a Guerra dos Farrapos acontecendo, né, no Rio Grande do Sul. E também em Pernambuco a gente vai ter uma outra revolta chamada Praeira. Então, é o momento que ele tem que mostrar que consegue manter a ordem interna e mostrar que consegue manejar, né, essa rixa entre liberais e conservadores. E ele vai mostrar tudo isso, certo? No período da consolidação, a gente vai ter um momento de prosperidade política, um momento, vamos dizer assim, de auge do poder de Dom Pedro II, um momento mais pacífico, um momento que o governo dele se desenvolve muito bem. E, por fim, o período do declínio, que é um momento no qual vários fatores vão acontecendo que vão desgastando a imagem de Dom Pedro II, tanto para o povo quanto para a elite, certo? Então, esse é o resuminho, tá? Hoje a gente vai ficar em período da conciliação e período de consolidação. A gente vai tentar falar um pouquinho desses 2 momentos aqui do governo do Segundo Reinado. Belezinha? Então, vamos lá. Como eu já disse, o período de conciliação é um período que ele vai mostrar para a elite que consegue manter a ordem interna e mostrar para a elite também política e econômica que consegue acabar com os conflitos entre liberais e conservadores. Para isso, ele vai se utilizar amplamente, né, do poder moderador, centralizando o poder em suas mãos, né, fazendo tomando várias medidas consideradas autoritárias, mas que demonstravam firmeza, né, no seu governo, tá? Então, uma das coisas importantes que o Dom Pedro II vai fazer justamente nesse chamado período de conciliação é que em 1848 estoura em Pernambuco uma revolta chamada Revolta ou Insurreição Praieira, tá? Geralmente todo mundo fica curioso porque praeira, né? E na verdade é uma questão simples, é porque o jornal do Partido Liberal, que começou nessa revolta, ficava na Rua da Praia, na chamada Rua da Praia, em Recife. E aí, por isso, se deu esse nome, né, de Revolução Praeira. Ok? Então, essa revolta, ela vai ser muito interessante, porque ela vai ser muito um termômetro do que está acontecendo aí nos primeiros anos do governo de Dom Pedro II. Então, a gente ainda percebe esse conflito entre liberais e conservadores. E olha só que interessante, por que essa revolta começa? Justamente por causa de uma medida autoritária de Dom Pedro II. O que é que ele faz em 1848? Ele retira autoritariamente o presidente da província de Pernambuco, que estava lá, que era o governante, que era o Antônio Pinto Chichorro da Gama.
Ele retira o presidente de província, como se fosse o governador hoje. Ele retira o presidente de província, certo? Que era ligado aos liberais, e coloca no seu lugar uma outra pessoa, o Araújo Lima, que era uma figura ligada ao Partido Conservador. Então, isso aí a gente pode considerar o estopim para a revolta do Partido Liberal em Pernambuco, tá certo? Então, em função disso, basicamente, vai estourar essa revolução. Mas o motivo não era só esse. Os motivos eram mais amplos. Havia dificuldades por causa do declínio da economia açucareira, né? Havia um repúdio muito forte às ações de Dom Pedro II ligadas ao poder moderador, né? Ou seja, um repúdio à monarquia que se mostrava autoritária e absolutista. Havia também manifestações em favor de uma república, da proclamação de uma república. E como muitos populares participaram, né, pessoas mais pobres participaram dessa revolta, também havia um inconformismo muito grande e um pedido de reformas sociais mais radicais, né? Principalmente ligadas a um maior acesso à terra, galera. Por quê? Porque a gente sabe que aqui no Nordeste, uma coisa que marca muito a gente é a concentração latifundiária, né? Então, a gente tem muito forte essa questão da concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, e isso sempre foi um problema, porque sempre deixou muita gente excluída do acesso à terra. E quando a gente tá falando aqui de Brasil no século XIX, meu irmão, isso é um negócio terrível, porque a maior parte, a esmagadora parte da população estava ligada, né, à agricultura. Era de onde a maior parte das pessoas retirava sustento, né? Era o grande carro-chefe, vamos dizer assim, da economia, né, da economia brasileira. Então, as pessoas não terem acesso à terra era algo que dificultava bastante a própria sobrevivência, né, das pessoas, certo? Então, em 1850, as forças imperiais debelam, acabam com essa revolta praeira, e isso é uma demonstração da força de Dom Pedro II, uma demonstração tanto da força no sentido prático, né? Mas também uma demonstração de força política, né? Com isso ele vai mostrar que tem condições de manter a ordem interna, né? E também vai usar de forma muito inteligente o poder moderador para quê? Para agradar, galera, para agradar liberais e conservadores. Principalmente no segundo período, que é o período de consolidação, o que é que o Dom Pedro II vai fazer cada vez mais? Ele vai fazer uma medida de alternância de poder entre liberais e conservadores, tá? Então, o período de consolidação ele vai ser extremamente marcado por esse uso inteligente, né, que o Dom Pedro II vai fazer do poder moderador. Então, ele vai perceber que, não adianta ficar enchendo a bola de um, enchendo a bola de outro, colocando um contra o outro. O mais interessante é o dar espaço político para esses dois campos, né? E ali, no final das contas, como todos fazem parte de uma elite econômica e tem interesses muito próximos, não vai fazer nem tanta diferença a gente ter essa alternância. E foi o que de fato aconteceu. Tanto que durante o segundo reinado as pessoas tinham o costume de dizer esse ditado aqui, era um ditado popular. Nada mais conservador que um liberal no poder. O que é que eles queriam dizer com isso? Que não fazia muita diferença quem estava no poder, porque basicamente eles defendiam as mesmas coisas, né? Inclusive, galera, lembre que quando a gente falou dos grupos liberais e conservadores no período regencial, lembrem que a gente tinha o grupo liberal moderado, o radical, né, exaltado, e no final das contas, os liberais que vão fazer parte realmente da política imperial, que vão ter cargos políticos, são muito mais da ala liberal moderada, né, mais diplomáticos, né, então pessoas que não queriam mudanças tão radicais, né. Então, no final das contas, esses dois partidos políticos, eles eram muito mais parecidos do que diferentes, né? E aí eu espero que vocês, enquanto cidadãos pensantes,
percebam, né, que isso é um traço muito forte da nossa história, infelizmente, que é ter partidos que, de certa maneira, no final das contas, tem muito mais semelhanças do que diferenças, né? De uma forma geral, a gente vê que a maioria dos partidos se preocupa, no final das contas, com a manutenção do poder político, né? E no final das contas, a questão realmente de projeto político não tem muita diferença, certo? A marca, né? Uma marca ruim da política na nossa nação, certo? Então, para manter a ordem política, qual é a ferramenta que o Dom Pedro II vai lançar a mão? A alternância de poder entre liberais e conservadores. Professora, não entendi o que é que isso significa na prática. Isso significa o seguinte, significa que ele vai mexer os pauzinhos, né? Porque existia toda uma estrutura no segundo reinado, as pessoas votavam, mas lembrem que eram poucos que votavam. E existia toda uma estrutura para que 4 anos governasse liberais, 4 anos governasse conservadores. 4 anos, Dom Pedro II formava um gabinete, um ministério, né? Os ministros que ele colocava no poder eram ministros liberais e 4 anos ministros conservadores. Politicamente, os deputados escolhidos localmente, né, nas províncias, acabavam sendo escolhidos o que o imperador queria, porque existia aí uma troca de favores, né? Aquela questão dos poderosos locais que acabavam influenciando, mesmo pelo temor, né? As pessoas a votarem quem eles queriam. Então, nessa estrutura clientelista, né, de troca de favores, acabava que sempre ganhava de quem era a vez, vamos dizer assim, né? Então, dessa maneira, o Partido Liberal e Conservador foi se alternando no poder durante o segundo reinado, tá certo? Essa imagem aqui, ela mostra muito bem isso, né? É uma tentativa aí de equilibrar, né? De balancear aí, ó, conservadores e liberais, e Dom Pedro II aí tentando manter esse equilíbrio, certo? Então, eu diria que isso aqui é a grande chave do sucesso político do governo de Dom Pedro II durante esse período aqui de prosperidade política. É essa alternância de poder entre liberais e conservadores. No final das contas, como um grupo sabia que o próximo governo era dele, eles ficavam mais calmos e não ocorria tantas rixas e não acontecia rixas nem locais, né? É tanto que é um período que você praticamente não tem mais revoltas locais, revoltas como que aconteceram no período regencial, tá certo? Outra coisa importante para a gente se ligar, que demonstra também porque esse período de consolidação foi um período próspero, né? É que também a produção cafeeira se consolida, né? Então, o café se consolida como principal produto de exportação e traz bastante riqueza, principalmente para a região de Rio de Janeiro e São Paulo, tá certo? Falando nisso, vamos olhar onde era a produção, né? Onde era essa produção cafeicultura, certo? Então, observem esse mapa aqui. Essa parte em roxinho aqui é a chamada Vale do Paraíba. Não tem nada a ver com a gente não, tá? É só o nome. Essa região aqui fica no Rio de Janeiro, certo? O Vale do Paraíba era uma região que, historicamente, desde o início, do século XIX, já tinha produção de café, certo? O problema é que nessa região aqui, os cafeicultores usavam técnicas muito primitivas de agricultura, como, por exemplo, a queimada. E vocês sabem que a queimada ela vai prejudicando o solo, né? Vai deixando ele pobre ao ponto dele ficar sem fertilidade, certo? Então, por esse motivo, a partir principalmente de 1850, começou-se uma expansão para o oeste paulista, uma expansão das plantações de café, tá certo? Então, isso aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem aqui, ó, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, certo?
região inicial aí de produção de café, com o empobrecimento das terras, vai começar esse avanço para o oeste de São Paulo, tá? Então, o oeste de São Paulo começa a desenvolver muitas fazendas de café, certo? E o interessante, bom, tem duas coisas não muito legais aí. Primeiro é que para fazer essas plantações de café, já tinha gente, como sempre teve no Brasil, né? Os indígenas ocupavam isso aqui, algumas etnias indígenas, e foram massacradas e expulsas, né, dessas terras, assim como as matas foram derrubadas também, né? Eis aí outra questão que para aluno que tá ligado em permanências consegue perceber, né? Observa que é uma permanência essa falta de cuidado com os recursos naturais e esse desrespeito também aos povos indígenas, né? É uma permanente na nossa história, infelizmente, certo? A gente vê até hoje, né? Hoje no Centro-Oeste, não sei se vocês acompanham, se têm curiosidade sobre isso, mas, gente, o tempo todo tá tendo chacinas de grupos indígenas, entendeu? Por causa de brigas por terra, por causa de derrubadas de matas. Então, é uma permanente no nosso país e é uma coisa maquiada, não é uma coisa que não se fala muito, vai se deixando para lá, né? De vez em quando vê uma notícia mais ampla, mas sempre muito maquiada, vamos dizer assim, tá certo? Então, primeiro acontece esse fator, nem um pouco agradável, e uma coisa também interessante para perceber a mentalidade da elite nesse tempo é que se coloca, né, se convencionou dizer que os cafeicultores que foram fazendo suas fazendas de café no Oeste Paulista, eles tinham uma mentalidade mais moderna, né? Uma mentalidade mais empresarial, né? E aí, uma das coisas que demonstram essa mentalidade um pouco mais moderna em relação à agricultura é que eles começaram a empregar imigrantes europeus, principalmente italianos, certo? Começaram a dar vez à mão de obra assalariada, ao invés da mão de obra escravizada. Mas nem tudo são flores, tá, gente? Essa contratação não era em grande escala, não é um negócio assim absurdo que vai substituir totalmente a mão de obra escravizada, certo? Mas também, no final das contas, era porque grande parte dessa elite já percebia que a escravidão poderia ser protelada, mas que uma hora ela iria acabar, porque já existiam muitas pressões internacionais para isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre essa questão, tá certo? Então também tem esse fator aí, de meio que se acostumando com algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá certo? Porém, é importante observar, vamos aqui primeiro, que, isso aqui é uma imagem de imigrantes italianos numa fazenda de café, tá? É importante falar que mentalidade, eu tô falando muito essa palavra, né? Mentalidade não muda da noite pro dia. Eu acho que, falando de Brasil, a grande palavra é mentalidade. O que é que eu quero dizer com mentalidade? Isso não tô inventando essa palavra não, tá? É uma ideia realmente que a gente trata em história. Então, mentalidade significa a forma de pensamento de um grupo, de um coletivo, certo? Então, a mentalidade do Brasil, a mentalidade da elite brasileira no segundo reinado, ela diz muito sobre o seu passado e sobre o seu futuro. Olha que viagem. Diz mesmo, velho. E eu pensei nisso agora, assim, nessa articulação. Mas olha só. Você está pensando que essa galera foi tratada como trabalhadores assalariados livres? Não. Essa galera foi tratada como se fossem escravizados, né? Então, eles viviam endividados, eram extremamente explorados, porque a mentalidade da elite agrícola, da elite cafeicultora, era uma mentalidade escravista. Era uma mentalidade escravista. Então, eles não abriam mão desses privilégios de tratar basicamente as pessoas como escravizadas, certo? E isso foi um ponto de
problema, né, entre esses agricultores, entre esses cafeicultores e esses imigrantes, porque esses imigrantes já vinham de uma realidade no qual essas questões trabalhistas eram mais fortes, eles tinham um pouco mais de compreensão sobre essas questões de exigências, de condições de trabalho e tudo mais, certo? Isso também é algo interessante para a gente ir vendo como vai se construindo essa luta, né, por melhores condições de trabalho aqui no Brasil. Muito vai ser influenciada pelos italianos, pela mentalidade europeia, né, que eles trazem, certo? Então, aí lembra que eu falei o seguinte, diz muito sobre o passado e diz muito sobre o futuro. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente parar para observar, galera, infelizmente, a mentalidade da nossa elite econômica, ela ainda é muito escravista, né? Não sei se vocês viram recentemente, houve uma denúncia, né, de uma mulher ligada à Avon, se eu não me engano ela é filha de uma executiva da Avon, que mantinha em situação análoga à escravidão uma mulher de 62 anos, né, trabalhando para ela sem receber nada, trabalhando praticamente por abrigo e comida. Entende? Então, assim, não só nesse sentido a gente percebe como mentalidade da nossa elite é escravista, mas também no momento em que essa elite, ela desconsidera direitos trabalhistas, ela tenta o tempo todo diminuir direitos trabalhistas, então a gente percebe que infelizmente, né, esse passado escravista, essa mentalidade escravista, ela ainda está muito presente, né? E isso é algo que a gente precisa realmente ultrapassar. E a gente só vai ultrapassar isso com conscientização, com compreensão sobre a história do nosso país e sobre como essa mentalidade é ruim para todos nós, né? Para todos nós mesmo, porque ela acaba barrando progresso, né? Ela acaba barrando que as pessoas tenham condições mais igualitárias, tá certo? É uma questão bem interessante da gente pensar. Outra coisa muito interessante também, ligada aos imigrantes, é uma ideia, né? Uma teoria, que em outro conteúdo a gente também vai trabalhar quando a gente falar de imperialismo na África. Vocês vão ver que durante o século XIX e primeira metade do século XX, inclusive foi o que influenciou o nazismo, predominou muito entre cientistas mesmo, tá? Ideias de eugenia. O que é que isso significa? Ideias de que existiria um padrão genético superior para a raça humana. Raça, entre aspas. Para a espécie humana, né? Hoje a gente diria assim. E que padrão genético era esse? O padrão branco, né? Que o padrão do homem branco era superior. E que isso deveria ser alcançado de uma forma ou de outra. E aqui no Brasil e em grande parte do continente americano, né, essas ideias acabaram se transformando numa teoria ou tese de branqueamento, tá? Acreditem, isso era defendido por médicos, por antropólogos, por cientistas. O que é que essa galera dizia? Bom, visto que para eles o padrão branco era superior e o padrão negro, né? Ou seja, a etnia negra, ela era vista como algo inferior, assim como a indígena também. O que é que deveria acontecer? Deveria acontecer uma exclusão, um extermínio dessa raça. Em que sentido, professora? Não necessariamente extermínio de matar, embora isso aconteça também, né? Não no sentido de matar, mas no sentido de fazer com que, através dos casamentos, né, ou das relações entre as pessoas, fosse ocorrendo um embranquecimento da população, tá? Isso a gente chama de tese do branqueamento racial, defendida inclusive por um médico carioca chamado João Batista Lacerda, né, que inclusive ele foi para um congresso das raças em Londres em 1911 e levou esse quadro aqui para demonstrar essa ideia. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Esse quadro aqui se chama a Redenção de Cã. Desculpa. Se chama a Redenção de Cã. E aqui você tem três gerações, né? Três gerações. Você tem a avó, a mãe e o neto, certo?
E o que é que você observa? A avó dando graças pelo fato do seu neto ter nascido branco. E isso aconteceu como? Aconteceu através das relações entre uma pessoa negra e uma pessoa mais clara ou branca, que foi, né, observe que a filha já é mais clara, né, chamaria aqui, né, no Brasil a gente tem essa coisa de suavizar a negritude, né, que também é uma marca da escravidão, e a gente chamaria de moreninha, né, que não existe moreno. Moreno é uma pessoa com cabelo preto, não de característica de cor de pele. Então, essa aqui já casa com um homem branco, né? Se relaciona com um homem branco, e daí nasce um filho mais embranquecido, né? Então, pasmem, esse incentivo à vinda de imigrantes italianos era também no sentido de promover essa tese do branqueamento. Eita, eu errei aqui, é branqueamento, tá? Dessa tese do branqueamento. E eles defendiam que em 100 anos, colocando essas ideias em prática, a população negra sumiria no Brasil. O problema é que eles não sabiam muito de biologia nesse tempo, né? A biologia ainda não estava tão desenvolvida. E vocês devem saber que os genes, né, do povo negro são predominantes. Então, dificilmente as características negras são submetidas às brancas, né? Mas, assim, isso aqui é uma outra coisa interessantíssima para a gente pensar em mentalidade, né? Como essa questão racial é muito forte na nossa sociedade, né? Por causa de toda essa história da gente de escravidão mesmo, de desvalorização do negro, né? Observe que essa ideia de branqueamento ela é muito forte ainda. Olha, na minha família mesmo, eu percebo isso. Eu lembro que minha mãe dizia para mim que vovó sempre incentivava ela a casar com um homem branco, para ter filhos brancos, certo? Então, isso é uma coisa que provavelmente, talvez, nas famílias de vocês consigam observar também. Essa mentalidade é uma mentalidade que ainda é muito forte na nossa sociedade, tá certo? E para finalizar, vamos aqui retornar para essa questão da região do Oeste Paulista, que em função de ser uma região que vai predominar aí a produção cafeeira, e vai se precisar fazer o quê? Escoar. O que é que significa escoar? Significa levar essa produção cafeeira para um lugar onde ela possa ser exportado para outros países. E como isso acontecia? Levando essa produção para o Porto de Santos, ó, que está aqui, o Porto de Santos. Só que como fazer isso de uma forma eficiente, né? E eis aqui a resposta, né? Graças à riqueza que o café vai produzir, você vai ter um surto de construção de estradas de ferro, tá certo? E do uso, obviamente, da famosa Maria Fumaça. A nossa primeira ferrovia ela foi inaugurada em 1854, certo? E aqui, ó, essas linhas pretas, azuis e vermelhas são linhas de ferrovias. E observa só como toda essa região cafeeira, né? Ela despontou nessa questão de construção de ferrovias. Tudo isso para quê? Para facilitar o escoamento do café para o Porto de Santos, principalmente aqui na região de São Paulo, para ser exportado para outros países, tá? E aí, galera, eu lembro a vocês e peço que vocês lembrem da questão da importância, né, da ferrovia, né? O transporte ele vai se transformar aí no sentido de ficar muito mais eficiente, mas também a circulação de pessoas também vai aumentar, a circulação de ideias, né? Então, isso é algo que é um sinônimo de progresso, né? A ferrovia a gente viu, em outros momentos a gente já discutiu isso, que a ferrovia é um sinônimo de progresso, tem um significado muito forte aí nesse sentido da modernidade, né? De trazer progresso, trazer modernidade, certo? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Que a gente vai ficar por aqui hoje, tá certo? As aulas vão durar basicamente isso mesmo, certo? Entre
40, 45, 50 minutos, tá bom? Porque eu tô tentando fazer da forma mais bem explicada possível, tá bom? A partir das próximas aulas, eu vou também no final da aula fazer uma explicação da atividade, tá bom? Como essa já ficou muito longa, eu não vou fazer isso hoje, tá certo? Mas nas próximas eu vou incluir também a explicação da atividade da semana, para tentar fazer com que vocês tenham um desempenho melhor na feitura, né, da atividade proposta para vocês. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Deu para perceber que é um assunto muito interessante para entender o Brasil, né? Para entender essa loucura que é o nosso país. O Brasil não é para iniciantes, o Brasil é complicado. Historicamente, politicamente, é um país que tem muitas facetas, né? E muitas heranças ruins. Então, se a gente entende melhor a nossa história, a gente entende melhor de fato, sem dúvida nenhuma, o nosso presente e consegue perceber o que precisa ser transformado, as mentalidades que precisam ser transformadas, as permanências que precisam deixar de ser permanências, tá certo? Então era isso, foco, empenho, que a gente vai conseguir avançar, tá certo? Um cheiro para vocês, até quarta-feira que vem.